E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje a gente vai bater um papo aí sobre música pop, tá? Eu abri lá no comunidade perguntando pra vocês, na verdade pedindo não, né? Pedindo pra vocês me perguntarem coisas sobre música, sobre temas que vocês tenham vontade de saber como eu penso, e hoje a gente vai falar disso daí. Eu escolhi 15 perguntas ali que eu achei mais legais. Então eu acho que vai ser legal a gente bater um papo sobre isso. Se você quiser outro vídeo desse, gostar do conteúdo desse vídeo, o que vocês fazem? Comenta aqui embaixo, fala, faz outro POC, que a gente pega e faz, tá? Afinal de contas, eu estou aqui por causa de vocês, tá bom? Se você não é inscrito aqui no canal, já quero te convidar para você se inscrever, viu? Vim fazer parte da comunidade, porque vai ser ótimo ter você aqui com a gente, beleza? Ok, vamos começar aí então com a pergunta, vou pegar aqui para poder ler, tá? Com a pergunta da Helena, tá? A Helena é bem jovem, pelo que ela comentou aqui. Eu vou ler para vocês e a gente vai responder ela aí. Olá, nasci na época do Confessions e comecei a ouvir música pop com 5 anos. Mesmo os meus pais não se identificando com o gênero. Atualmente sou fã de Madonna, Michael, Britney, Beatles e por aí vai. Você acha que a minha geração ainda há fé de surgir algo tão inovador quanto Britney ou Gaga? Então, Helena, a gente tem que pensar que tudo é possível, né? Se eu virar pra você e falar assim, não, eu não acredito que isso vai acontecer, né? É muito difícil isso ser dito. Por quê? Porque tiveram artistas que vieram depois dessas que a gente citou, que se tornaram grandes ícones, né? Principalmente pra geração que estão agora, né, para sua geração aí. Então, eu acredito que não vai ser, assim, lógico, como Britney e Gaga, porque o momento que elas surgiram foram em momentos de transição na indústria, né, que a gente estava tendo aí uma popularização de um gênero, uma mudança de estética, as compras de discos físicos ainda eram muito fortes, então a gente tem que levar tudo isso em consideração. Mas no quesito de aparecer um grande ícone, eu acredito que sim, porque a música ela vai se renovando sempre. Agora vamos responder o Fabiano, que comentou assim: Gabriel, você acha que a Billboard reflete de fato o que é sucesso? Tipo, é comum músicas de sucesso não terem sido number one, enquanto outras que alcançaram o topo são sequer lembradas. O que você acha da metodologia da Billboard? Então, Fabiano, eu acho que a metodologia da Billboard, ela sempre foi muito funcional e ela sempre entendeu e ditou determinadas regras da própria forma que a música é vendida para ela cair em determinados locais, né? O que eu fico triste em relação à Billboard é mais em como as pessoas ficam focadas só nisso, tá? A gente tem músicas que não entraram em charts da Billboard ou que entraram em charts e, como você mesmo disse, não atingiram o primeiro lugar, que são músicas muito mais relevantes do que muitas músicas que são primeiro lugar, né? Eu dou um exemplo pra você aí com a música Toxic da Britney, né? Toxic não foi primeiro lugar e é uma das músicas mais relevantes na carreira dela, né? A Mariah Carey, por exemplo, teve diversas músicas que foram number ones, mas a maior parte das músicas que são lembradas, né, elas são determinadas, não são todas. Todo mundo não lembra de todos os singles dela que foram number ones. Você conta no dedo realmente as que as pessoas hoje em dia ainda se lembram e correlacionam, entende? Então eu acho que esse negócio de Billboard é muito subjetivo quando você vai julgar nesse aspecto que eu citei aqui, tá bom? O Rafa Anthony perguntou o seguinte: por que artistas brasileiros, no geral, são mais fracos que internacionais? Não se empenham num álbum, não se preocupam com turnês? Essa pergunta é muito boa, viu? Por causa do seguinte: primeira coisa que a gente tem que entender é como o mercado fonográfico brasileiro ele trabalha, né? Aqui no Brasil, diferente do mercado internacional, existe uma, não vou dizer competitividade, mas eu vou dizer uma rotatividade rápida de músicas, tá? Sempre foi assim, tá? Sempre aconteceu dessa forma, e tanto que você vê que aqui no Brasil é muito mais comum os artistas todo ano lançarem um álbum ou lançar alguma coisa, no caso assim, hoje em dia não mais, né? Mas antigamente, se você voltar aí uns 6 anos, uns 10 anos, vai. Os artistas lançavam álbuns todo ano. Por quê? Porque aqui no Brasil sempre foi muito rápido o consumo, né?
discos aqui no Brasil vendiam muito, antigamente era muito assim. Só que aqui no nosso país, hoje em dia com a digitalização da música, a gente tem que levar em consideração que fica mais rápido ainda o tempo. Então o que acontece? Para você produzir um álbum, você demora um determinado tempo. Por quê? Porque se você é um grande artista de mídia, no caso, você tem que criar um produto que seja relevante ao que você é como artista para você conseguir chegar e atingir um determinado público, né? O que acontece? Isso toma tempo. Por mais que você coloque pessoas em volta para poder fazer o trabalho para você e você seja talvez só intérprete, né? Como muitos artistas brasileiros são, que eles não compõem as próprias músicas, tudo que eles precisam é ir lá e botar a voz. Só que por trás há todo um trabalho criativo e isso toma tempo. Então atrapalha o artista gravar um álbum. Aqui no Brasil a gente vê que o que é muito valorizado são os singles e os EPs, né? O EP virou o novo álbum, né? É normal aqui no Brasil a gente ver um disco sendo lançado com 5, 3 a 4 faixas e ter 2 músicas trabalhadas, daí no ano seguinte relançam novamente mais 5 músicas e tem 2 trabalhadas. Então assim, é sempre muito rotativo, né? Agora na questão da turnê, o que acontece? Mais uma vez, o nosso país não é o tipo de país que as pessoas sustentam um disco ou trabalham uma era, né? Já aconteceu isso antes, hoje em dia não é mais assim. Você vê que às vezes, vou dar um exemplo clássico, a Anitta. A Anitta, ela lançou o disco Bang. Ela começou a turnê do Bang, só que na turnê do próprio Bang ela já começou a lançar outras músicas e botar outras músicas no repertório. Por quê? O público exige isso, entende? Quando ela lançou o disco Kisses dela agora, ela fez uma nova turnê, mas agora ela coloca as músicas do Kisses e mais o que ela foi lançando depois. Então a ideia é sempre estar rodando, sempre oferecendo mais, porque o público brasileiro quer isso. O público brasileiro ele não permite que você dê um hiato, que é uma coisa que acontece nos Estados Unidos. No Brasil você precisa trabalhar em corrente, um atrás do outro, seguido, tá? Agora o Now Uniters. Qual aplicativo edita seus vídeos e thumbnail? Então, eu faço tudo no Adobe Photoshop, né? Tudo no computador e no Adobe Premiere, que é também um aplicativo de computador para vídeo. Diogo morreu no beco. Cada dia o Diogo tá com um nome diferente. Se você pudesse reviver um artista, qual seria? Michael Jackson. Sim, eu reviveria o Michael por motivos assim, que eu acho que ele tinha vontade de voltar a fazer música, ele queria voltar a fazer as coisas, né? Eu acho que seria incrível e também porque ele ia bater de frente com essa história de álbum póstumo, se eu pudesse reviver agora, né? Aí ele ia bater de frente e falar, gente, ele ia falar com aquela voz dele, oh, não sou eu que fiz esses álbuns, foram a Sony, mas eu prometo que eu vou trazer um álbum incrível pra vocês. Ele ia falar exatamente isso. E eu queria ele, né? Outro que eu também, se eu pudesse, eu renasceria era a Whitney, né? E se eu pudesse, eu renasceria ela sem todos os problemas que ela teve pra ela voltar a fazer o que ela gostava tanto, que era cantar, né? Você vê que ela teve uma turnê que foi a I Look to You, a última turnê dela, que assim, ela tava muito desgastada, mas que ela levou até o fim, sabe? E ela tinha fechado um contrato de um novo álbum com o Clive Davis, mas ela morreu antes de iniciar o trabalho no álbum. Continuando aí, vamos lá. O David Freitas perguntou o seguinte: o que acha sobre os artistas terem feito pacto para terem sucesso? Eu acho que isso é muito crença, tá? Eu sei que a gente sempre brinca sobre essas questões de pacto, essas questões de maldição do quarto álbum e tudo. A gente sempre tem muito esses termos rolando dentro das famosas fics, né? São as famosas fics das fanbases, né? Mas eu acho que isso é muito assim, eu acho que o que faz a pessoa fazer sucesso de verdade é o trabalho, tá? Eu acho que quanto mais você corre atrás, independente de você ser um grande artista ou de você ser um pequeno artista, cada passo que você dá atrás do seu objetivo e você consegue abrir uma porta, você já está mais perto de conquistar aquilo. Então eu particularmente eu acho que isso é conversa fiada, é a famosa história de pescador, tá? O Pedro me perguntou o seguinte: com quantos anos você começou a gostar de artistas musicais? Então, Pedro, eu sempre fui uma criança muito sozinha. Eu ainda sou uma pessoa sozinha, porém sou mais criança, eu sou um adulto solitário.
E assim, por eu ser muito sozinho, eu sempre me identifiquei muito com artistas, né? Então eu lembro que eu era tipo assim, eu era teen ainda, tipo, eu tinha os meus 11 anos, eu já ouvia música, eu já tinha contato com discografias, né? Eu lembrava que eu assistia MTV com os meus amigos. Como eu disse já em vários vídeos aqui, eu lembro de assistir muito a Marimun no final da tarde. Então assim, sempre tive muito contato com música. O Clayton perguntou o seguinte: você acredita que discos conceituais são o segredo do sucesso ou fatores que influenciam também? Então, o disco conceitual eu acho interessante quando você quer contar uma história. O álbum permite você contar uma história. É diferente de quando você lança, por exemplo, um single ou um EP. Eu não enxergo na mesma dimensão a possibilidade de você criar um storytelling através de um EP. Eu acho que o EP, ele limita a determinado número de faixas, a determinado número de coisas que você pode explorar dentro daquilo. Já o álbum, ele te dá mais leque, né, criativo. Então, nesse ponto eu já encorajo sempre. Mas, por outro lado, eu percebo que isso é um feedback da própria pobreza que a indústria tá. Os artistas estão tendo que criar histórias, criar coisas que às vezes nem são diretamente representados por eles, ou que eles estão realmente dentro daquela causa, igual eu falo sobre a apropriação, por exemplo, dos LGBTs, né? Os artistas que usam temáticas LGBTs, que não pertencem àquela classe ali, para poder vender para aquele público, porque sabe que aquele público tem a grana para poder vender diretamente, entende? Então eu já percebi que existe muito isso. Se você voltar aí uns 10 anos, você vai encontrar discos conceituais com coisas interessantes. Vou dar um exemplo pra você. Quando você pega o Born This Way da Lady Gaga, que sempre foi uma artista realmente ativista à questão da causa LGBT, você tem um feedback de saber que aquele trabalho é honesto. Ela conta histórias de pessoas, mas é um trabalho honesto porque ela é empática àquelas pessoas. Entende? Ela não visava somente o dinheiro. O trabalho dela funcionou realmente para poder abrir portas para discussões sobre aquilo ali. Então, por mais que seja um trabalho conceito, funciona, tá? Você pega outros discos aí, por exemplo, como Lemonade da Beyoncé, faz a mesma coisa, abre portas para discussões, abre portas para as coisas. Então, a gente sempre tem que levar em consideração o conceito por o lado mais importante, tá? Mas se você quiser fazer uma reflexão mais íntima, pensar naquilo que eu falei sobre a questão de ganhar dinheiro em cima. Eu acho que é um balanço que a gente tem que fazer aí no nosso pessoal como consumidor. Tá? Agora eu vou responder o Rony Benodri. Ele perguntou o seguinte: sou grande fã do trabalho da Britney e como tal torço pela saúde dela, tanto que sou a favor da aposentadoria dela. Acho que ela já fez muito além do que deveria pela indústria. Você acha que ela deve voltar aos palcos ainda? Então, eu tenho sim a convicção de que ela vai voltar aos palcos. É uma coisa que ela faz bem, é uma coisa que ela se sente bem fazendo, ela já falou isso. O que deixa a Britney doente é o bastidor para chegar naquele negócio, entendeu? Eu acho que se ela tivesse um pouco mais de liberdade para poder fazer o que ela quer, se ela tivesse um pouco mais de poder de escolha e não que ela fosse literalmente manipulada e escolhido tudo pra ela, eu acho que ela conseguiria fazer uma coisa mais legal, sabe? Um dos pontos que eu bato muito na tecla é que eu realmente queria que a Britney fizesse um disco 100% autêntico a ela, escrito por ela, todas as músicas, sem dedo dos outros, que ela falasse o que ela tem vontade. Eu acho que se ela conseguisse fazer um trabalho assim, a gente realmente ia conhecer quem ela é de verdade, porque a gente tem a visão do ícone, né? Mas a gente não tem a visão do lado humano. Eu acho que hoje os fãs da Britney querem ver o lado humano dela. E eu acho que se ela voltar vai ser pra mostrar isso. O Nicolas perguntou o seguinte: você gosta ou já ouviu K-pop? Qual a sua opinião? Então, Nicolas, a minha visão de K-pop ela é pequena, tá? Como eu disse, o que eu tenho oficialmente de conhecimento para falar de K-pop é Girls' Generation. Eu ouvia muito quando eu era adolescente. Nos meus 16, 17 anos ali, foi uma das coisas que eu mais consumi. Principalmente o álbum em japonês delas, o primeiro álbum em japonês delas. O que tem Genie, o que tem Mr. Taxi, o que tem The Great Escape. Então, foi o que eu mais escutei delas ali. Então, o que eu posso dizer é em relação a isso. Hoje em dia, essa fabricação do K-pop, essa popularização do gênero,
Por outro lado, eu fico feliz porque eu acho que é legal você globalizar mais as coisas, você permitir que outras culturas ouçam outras coisas, né? Você vê que o idioma não ficou como a barreira principal. O que faz realmente a música K-pop chegar até aqui é como eles conseguem se conectar com o público. O que mostra, por outro lado, também que a nossa música aqui também tem a chance de fazer isso com outros lá. Só precisam encontrar o balanço certo. O Thiago Farias perguntou assim pra mim: quero saber qual sua relação com Kelly Clarkson, quando conheceu, que música mais ama e tal. Então, Thiago, a minha relação com Kelly Clarkson não é grande, tá? O que eu posso dizer pra você sobre Kelly Clarkson é: eu conheço ela do American Idol, eu lembro na época que ela foi lançada, eu lembro quando ela explodiu com Breakaway, mas o que eu peguei dela de verdade, que eu ouvi, que eu gostei e que eu falo, eu sou o consumidor disso, é o álbum All I Ever Wanted. Foi o que eu mais tive contato da Kelly, primeiramente. O meu namorado, Lucas, ele é muito fã dela, muito mesmo. Ele tá no top 3 artistas dele. Ele gosta da Britney, da Christina e da Kelly Clarkson. São 3 artistas que pra ele são tudo. Então muita coisa eu aprendo com ele. E uma das coisas sobre a Kelly Clarkson que eu mais gosto, assim, porque sempre tem umas histórias na carreira da pessoa, é sobre a história do álbum My December, né? Que eu basicamente, assim, me interessei mais pelo disco, pela história que ele tem de background, do que diretamente o repertório das músicas. Então, pra mim, eu como fã de Kelly Clarkson, assim, hoje eu posso dizer pra você que eu sou uma pessoa crua ainda, que eu ainda tô me construindo mais sobre a história dela, por causa que o Lucas me ajuda muito nesse aspecto. O Phelps perguntou o seguinte: você concorda que Michael Jackson é o rei do pop? Eu concordo plenamente, ele disse. Claro, Phelps. O Michael, pra quem não sabe, o Michael foi o primeiro artista a fazer um videoclipe. Ninguém fazia videoclipe. O Michael Jackson teve a ideia brilhante de misturar o visual com o áudio. E a partir disso ele criou o clipe e ele começou a fazer isso e virou uma tendência que hoje em dia a gente basicamente não vê mais sem. Então, as pessoas têm que agradecer muito ao Michael Jackson por ele ter feito o visual junto com o áudio e ter conseguido trazer uma experiência muito maior do que simplesmente escutar a música. O Jorge Fernando perguntou o seguinte: você acha que Taylor Swift ainda irrita? Por que você acha que os últimos 2 álbuns dela não vêm recebendo tantas indicações ao Grammy? Você acha que é falta de impacto cultural? Jorge, a Taylor, ela é uma artista mainstream, entendeu? A Taylor, ela alimenta um público que consome determinadas coisas dela. A bancada do Grammy, né, a bancada desses prêmios mais, vou dizer assim, fortes da indústria, eles têm agora literalmente cortado determinados artistas que são mainstream. Eles estão buscando outras coisas, né? Você vê, por exemplo, aí, o que a gente teve no Grammy daquela artista Casey Mack, esqueci o nome dela lá, que ganhou o Grammy do ano passado. E o álbum dela, tipo, depois que ganhou o Grammy, apareceu em tudo quanto é lugar. Todo mundo conheceu a mulher. É assim, entende? Ninguém sabia quem era ela. Quando o Grammy falou quem era, que apresentou ela pro público, as pessoas tiveram isso. Então eu acho que o Grammy tá tendo um cuidado legal de buscar determinadas coisas para poder usar como avaliação. E eu acho que isso acaba caindo no questão da Taylor no conceito. Eu ainda espero que a Taylor faça um disco divisor de águas, tá? Igual ela fez, por exemplo, o Reputation, que eu acho que tem uma temática muito pesada e dividiu águas na carreira dela. O Red também dividiu águas na carreira dela porque colocou ela dentro do pop. O 1989 também divisor de águas, botou ela dentro do pop. Ela fez uma evolução e eu acho que o Lover é um álbum, entre aspas, dizendo zona de conforto, porque o pop dele é um pop ok, é um pop que, assim, toca facilmente, e o conceito das letras são o romantismo clássico da Taylor. Então a gente não espera muito, sabe? Se fosse uma coisa realmente que dividisse águas, aí sim a gente pode esperar que o disco fosse ter um tipo de indicação. Gente, esse aí foram as perguntas que vocês me mandaram que eu achei mais interessantes, tá? Espero que vocês gostem das respostas, que aprendam um pouco mais sobre mim. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo nosso. Aí.